Olá, crianças, tudo bem com vocês? Então, esta semana, a professora Andréia, né, que está gravando a aula para vocês dos quintos anos. Então, a semana passada, a professora Carla gravou sobre os verbetes, mostrou ficha técnica de vários animais para vocês, e agora nós temos assim, mais nesta sequência, são mais 4 aulas, a sétima, a oitava, a nona e a 10ª. Só que a sétima aula, ela diz assim, roda de conversa e escolha do tema para uma pequena enciclopédia da turma. Então, nós faremos uma enciclopédia pequena, porém, fica difícil, da maneira que nós estamos trabalhando, fazer essa roda de conversa, não é? Então, o que eu vou passar para vocês dessa atividade? A gente poderia ter uma chuva de ideias aí, diversas coisas para a gente pensar em como fazer essa enciclopédia. Então, eu vou dar continuidade aqui nos meus slides, e aí eu vou comentando com vocês. Então, olha lá. Nessa atividade, né, da roda de conversa, a gente iria fazer, então, uma chuva de ideias, pensar como que nós iríamos fazer o nosso livreto. Porém, nós vamos fazer o seguinte, eu vou estar passando para vocês, novamente, o que vem a ser uma enciclopédia. Isso aí vocês têm na apostila de vocês, né, esse texto explicando o que é uma enciclopédia, né? É uma coletânea de texto bastante numerosa, cujo objetivo principal é descrever o melhor possível o estado atual do conhecimento humano. Pode-se definir como uma obra que trata de todas as ciências e artes do conhecimento do homem atual. Também pode ser tanto um livro de referência para praticamente qualquer assunto do domínio humano, ou como também uma obra na internet. E as enciclopédias, elas podem se dividir em 2 grupos. Aqui fala assim, as genéricas, no caso, a enciclopédia britânica, a enciclopédia Barça. Existem várias enciclopédias que elas coletam conhecimentos de todo o conhecimento humano, tem tudo lá. Então, e existem outras que são especializadas. Por exemplo, uma enciclopédia só de medicina, ou uma enciclopédia só de matemática. Aí você vai procurar os conhecimentos de medicina, por exemplo, só lá naquela enciclopédia. Tá? O termo enciclopédia começou a ser utilizado em meados do século XVI, embora trabalhos de formato similar já existissem em épocas anteriores. Bom, então, isso é um conteúdo explicando para vocês que é uma enciclopédia, né? Talvez para vocês que não têm esse contato direto hoje, né? Não sabem, mas é uma coleção de livros que vai falar, está estabelecida em ordem alfabética, sobre todo o conhecimento, todas as ciências, todas as artes, certo? Hoje, a Wikipédia é uma enciclopédia virtual, né? Que você pesquisa na internet aí, certo? A sugestão era assim, era para a gente ler, né? Quer ver na próxima página? Fala assim, que era para a gente ler direitinho e escolher alguns assuntos. Então, olha aqui, sugere vários assuntos. Animais, literatura infantil, brincadeiras, natureza, folclore, corpo humano, personalidades, diversas coisas que a gente poderia sugerir. Então, conversando com as demais professoras, a gente achou assim, já que a gente já começou, deu início, fazendo as fichas técnicas na aula anterior, que legal seria uma coisa muito rica, muito falada atualmente, né? Muito falada atualmente, seria a gente fazer uma enciclopédia de animais, porém, dos animais em extinção no Brasil.
Então, eu achei ótimo. Por quê? Porque é um assunto atual e muito importante. Então, aí na apostila de vocês, vocês vão poder preencher aí nessa parte, né? Após discutirem a sugestão, aí colocar que a gente vai falar sobre animais em extinção, porque é um assunto muito comentado na atualidade, muito importante para a preservação do meio ambiente, né? Então, é algo muito legal. Aí, depois, eles falam assim, depois que a gente já definiu o tema, pensar como organizar. Então, nós vamos passar, assim, qual será o nome da nossa enciclopédia, né? Aí, então, na nossa aula online, a gente pode estar decidindo, né, com a nossa turma, o nome da nossa enciclopédia, quais verbetes podemos incluir no nosso material. Então, os verbetes vão ser sobre as espécies animais, é lógico, né? De que forma eles estarão organizados? Logicamente, como toda enciclopédia, né? Nós vamos organizar por ordem alfabética. E nós, onde poderemos buscar informações sobre o tema escolhido, aí vai ficar assim a critério de cada um de vocês. Quem tiver oportunidade em casa, se alguém tem alguma revista científica, se tem alguma enciclopédia mesmo física, né, alguns livros, ou através da internet, pesquisa, né? Na internet a gente vai buscar, tá bom? A aula 8 já fala que é a questão do planejamento desses verbetes. Vocês viram que o verbete, né, é um texto mais curto, que vem com informações, com curiosidades, vem com o tema, né? O que vamos aprender, então? Hoje vocês farão o planejamento da produção dos verbetes de enciclopédia infantil e aprenderão sobre o trabalho que envolve a escrita desse gênero, considerando a situação comunicativa e o tema do texto. Então, sempre que vamos produzir um material de forma coletiva, é fundamental que estejamos alinhados sobre a forma e o conteúdo do texto. Por isso, vamos completar a tabela abaixo sobre a enciclopédia da turma. Então, qual é o nome da enciclopédia? Então, isso a gente vai ter decidido na nossa aula online, para a gente completar aqui. Verbetes da enciclopédia em ordem alfabética, né? Ao lado, escrever quem vai pesquisar e produzir o verbete. Aqui são todos vocês que vão pesquisar, né? Cada um, eu sugiro assim, cada um pode pesquisar um animal, né? Durante a aula online, a gente vai poder distribuir para vocês essa lista aí de animais e cada um pode escolher um animal e fazer, tá bom? Continuando, lendo o texto-fonte e planejando a escrita de verbetes. Agora que vocês já sabem sobre o que escreverão, o professor disponibilizará textos para que vocês possam completar a tabela. Então, como eu não tenho como disponibilizar os textos, porque a gente não vai ter esse contato pessoal, né? Então, fica a sugestão da pesquisa, que a professora falou. Então, por exemplo, o termo é o nome do animal, né? O que é? Aí você vai definir direitinho, da mesma forma como a gente já viu aqui atrás, olha, por exemplo, da anta, falava assim, é um animal da classe dos mamíferos, então você vai definir esse animal, é herbívoro, da família, então, outras informações importantes e depois ver mais assuntos que estejam na enciclopédia. Então, ver também. Se você vai falar de uma ave, você pode pôr ver também aves, né? Hoje eu achei interessante que eu estava vendo, fala assim, aves endêmicas, animais endêmicos. Aí eu pensei, o que seria isso, né? Então, quando a gente usa esse termo, aves endêmicas, animais endêmicos, é um animal que faz parte daquele bioma, daquela região. Então, por exemplo, tem
animais que fazem parte só de uma região do Brasil. Eles não vivem em outra região. Tem algumas plantas que são só de determinada região. Então, são plantas endêmicas, animais endêmicos. Eu achei legal utilizar isso daí, né, falar isso aí para vocês, né? Qual foi a fonte usada para a pesquisa? É importantíssimo. Se você pesquisou na Wikipédia, então colocar a fonte de pesquisa. Sempre, todo o trabalho, a gente faz a fonte da pesquisa. Aqui eu coloquei um animal do Brasil. Olha que maravilhosa! Tão linda essa animal, né? A onça pintada. É um animal do Brasil que já está em extinção também. Ela é encontrada em quase todo o Brasil, mas sua população é altamente ameaçada. Olha, esse couro da onça maravilhoso, isso é cobiça para as pessoas que são fabricantes de calçados, de sapatos. Então, eles matam desenfreadamente os animais. É um absurdo o que acontece, né? Então, existe um cuidado que o IBAMA tem que ter com todos os animais, né? Com as plantas, porque as pessoas têm destruído a natureza, né? Então, a gente fica aí essa questão. A onça pintada, aqui, então, nós temos um verbete da onça pintada, eu quis colocar para vocês terem noção, embora vocês já tenham visto, né, na aula anterior, vocês já viram da anta, viram outros. Então, olha lá, a onça pintada é o maior felino das Américas, está na lista das espécies ameaçadas de extinção, na categoria vulnerável. Esta é uma espécie que pode ser encontrada em diferentes, não é biomas, porém, é considerada símbolo do Pantanal. É difícil estimar a população na Amazônia e no Pantanal, mas na Mata Atlântica e na Caatinga a espécie está ameaçada. As principais causas que ameaçam a extinção da onça pintada está relacionada à caça. Além disso, o desmatamento também reduz o seu habitat natural e compromete a conservação da espécie. Atualmente, estima-se que sua população não ultrapasse 10 mil indivíduos. Veja também animais da Amazônia. Então, é uma sugestão aqui, esse veja também. Então, dessa forma que a gente vai produzir o nosso verbete. Nós vamos pesquisar várias características do animal, algumas curiosidades e colocar, né? Pode ser de uma forma simples, para a gente montar a nossa enciclopédia dos animais. Continuando. Eu coloquei aqui uma lista de alguns animais em extinção no Brasil. Por quê? É uma sugestão. Aí cada aluno pode pegar um animal para pesquisar, né? Pode encontrar. Olha, nós temos ararajuba, o boto cor-de-rosa, o cervo do Pantanal, a ariranha, a baleia franca do sul, o gato maracajá, a lagartixa da areia, a jacutinga, o cuxil preto, o macaco-aranha de cara preto, o lobo-guará, o morceguinho do cerrado, o mico-leão dourado, o pica-pau amarelo, o muriqui do norte, a onça-pintada, o sapo-folha, o saíra militar, a tartaruga de couro, tamanduá-bandeira, soldadinho do Araripe, tartaruga oliva, tatu-bola, o acari, toninha, udu de coroa azul do Nordeste. Então, olha, 26. Em média, a nossa turma tem 20 alunos. A minha tem 20, acho que as outras têm até menos. Então, olha, vai sobrar animal aí. Então, dá para pegar, pelo menos cada um pega um animal diferente, para não sair repetido, né? Para a gente poder montar uma enciclopédia bem rica.
tá bom? Então, depois a gente vê isso na aula online. Continuando aqui, eu quis colocar para vocês, eu achei interessante, que os animais em extinção, eles têm uma classificação. E para classificar o nível do perigo da extinção dos animais, o ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, adotou o padrão utilizado pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Dessa forma, considera-se 3 grandes categorias compostas de outras subcategorias. Um animal extinto, ele está extinto e extinto da natureza. Não tem mais. Ameaçado, ele está vulnerável, está em perigo, né? Criticamente ameaçado, está mais ou menos. Baixo risco depende da conservação. Quase ameaçado, é pouco preocupante. Então, já tem o que não existe mais, que é o extinto, o ameaçado e o de baixo risco. Mas o de baixo risco também já está com uma ameaçinha aí. Então, é algo interessante. Sempre pesquisar traz conhecimento, né? Então, a professora quis colocar isso para vocês. Aí, então, continuando, nós temos a aula 9, que em si vai ser a produção dos verbetes. O que vocês vão fazer aí? Então, nesta aula, vocês produzirão os verbetes a partir do planejamento do texto realizado na aula passada. Então, olha, a professora vai estar dando já essa aula, esse modelo, vocês têm o modelo daquela aula anterior, o verbete. Vocês vão ter a lista de animais em extinção do Brasil, né? Vocês vão escolher o seu animal, vão fazer a sua pesquisa, tá bom? E aí, vão prestar atenção nesse recadinho aqui, ó. Vamos recordar que nossos verbetes devem ser textos curtos, com cerca de 3 parágrafos. Não é um texto gigantesco. Então, é curto, 3 parágrafos. Precisam ser escritos numa linguagem formal, porém direta e objetiva. Uma linguagem formal é uma linguagem culta, né? Você não vai pôr né, aí, né? Então, você vai usar uma linguagem formal, uma linguagem que tem nos livros, direto e objetivo. Vai ficar enchendo linguiça lá, com um monte de coisa. Serão lidos por outras crianças da nossa escola, então tem que ser bem explicadinho. Comporão um livro, olha que chique, nós vamos fazer um livro que ficará disponível na biblioteca da escola. Tudo pronto, então vocês vão fazer cada um o seu verbete. Olha que legal. E na aula seguinte, que é a aula 10, é a aula de revisão, digitação, lançamento da pequena enciclopédia. Então, nessa aula aqui também, aí, o que vai acontecer? O professor vai recolher, vai receber as fotos, porque vocês vão mandar as fotos para mim, né? É lógico que quem tiver a oportunidade e quiser mandar digitado, vai ser legal, porque tem crianças que têm essa habilidade de digitação no computador. Outro não vai ter oportunidade, mas faça escrito, o professor vai digitar do mesmo jeito, tá bom? Mas cada um vai ter a sua oportunidade de fazer. Aí, então, vocês vão mandar, a gente vai fazer essa revisão, né? Vai ter um dia que na aula a gente vai estar vendo quais são os animais recebidos, se você fez direitinho o seu texto, o professor vai estar comentando isso aí, né? O termo em destaque é o nome do animal, a definição direitinho falando sobre o animal, as informações, isso aqui é esse esqueleto que vocês já estão vendo, já vem vendo, já estão estudando durante todas essas aulas, nessa sequência. Então, e qualquer dúvida, tem os modelos aí, né, no verbete, é fácil seguir, tá bom? E também pode perguntar para as professoras de vocês e também os meus alunos para mim, tá? Então, eu espero
ter, assim, clareado as ideias, porque, assim, nós tivemos que fazer um trabalho, assim, incluir as 4 aulas, né? E tanto essa questão aí da conversa e dessa digitação aqui vai ter que ficar assim, vocês fazerem em casa ou mandarem o texto para o professor a foto, e o professor vai fazer essa digitação para posteriormente a gente fazer a nossa enciclopédia, não é uma coisa que vai ficar pronta ali na hora, tá bom? Mas eu quero capricho, quero empenho, quero pesquisa, né? Olha, essa apostila Aprender Sempre, assim, ofereceu uma gama, assim, bem grande aí para vocês de informações. As professoras estão aí também para sanar as dúvidas. Eu espero que essa aula tenha sido bem proveitosa, tá bom? Então, fica aqui o meu carinho, como sempre, não só para os meus alunos, mas para todas as turmas dos quintos anos, da professora Carla, da professora Marilene, né? Não sei se também vai para a professora Cibele, mas para todos os alunos dos quintos anos, tá bom? Fica aqui o meu abraço e o meu beijão, tá? E até a próxima aula, se Deus quiser. Então, vamos fechar aqui, encerrando.